Glória a Deus. Isaías capítulo 43, eu vou hoje ministrar o fim desse capítulo, que está no versículo 14 ao versículo 21. Essa já é a terceira mensagem que eu faço no capítulo 43 de Isaías, né? Nós estamos indo versículo por versículo, capítulo por capítulo, e aqui no capítulo 43 de Isaías nós aprendemos que o tema principal é a redenção, ou seja, né, a obra libertadora de Deus para o seu povo. No caso aqui, em Isaías, Deus estava prometendo libertação a Israel, que estaria em cativeiro daqui a um tempo. Deus então já estava anunciando, antes disso acontecer, que os libertaria, né? Mas ele também aqui, né, de uma maneira generalizada, também anuncia a redenção da humanidade, a tão aguardada chegada do Messias que viria, né, nos redimir do pecado. Isso já aconteceu. E a redenção continua disponível para nós, né? Jesus ele já veio, cumpriu o seu ministério e abriu as portas para que todo aquele que nele crê seja salvo dos seus pecados. Então, o tema ele continua aqui. E hoje, né, o título da minha mensagem, do versículo 14 ao 21, é Remidos para o seu louvor. Agora aqui, né, depois dele ter anunciado a redenção, a libertação, dado prova, na semana passada eu até preguei para os irmãos falando, né, porque a gente viu que Deus usou uma linguagem onde ele usa a situação de um tribunal, onde ele se coloca em julgamento diante de toda a humanidade, para que julguem se ele é o Deus verdadeiro ou não, né? Para que julguem se os deuses falsos, né, os outros deuses, são verdadeiros ou não. E ele dá provas de que só há um verdadeiro, um único com poder, um único Deus, e esse é ele, o Jeová, o Senhor dos Senhores, o Yahweh. Então, ele mostra isso para a gente. E agora aqui, então, a partir do versículo 14, ele vai mostrar para a gente, quem gosta de bênção aqui? Alguém gosta de ser abençoado aqui? São poucos, né? Tem gente que não gosta, tá bom, né? Amém. Mas aqui agora ele vai anunciar muitas bênçãos, né? A redenção trouxe para nós muitas bênçãos. Tanto materiais, bênçãos, né, temporais para esse tempo, quanto bênçãos espirituais. Sem dúvida, a maior bênção que nós temos através da redenção é a bênção da vida eterna, é a bênção do perdão dos nossos pecados. Mas Deus não só nos abençoa dessa maneira, como pode nos abençoar de várias outras maneiras. E Ele aqui vai mostrar para a gente que Ele pode fazer aquilo que a gente nem espera, e que Ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Tem muitas bênçãos para a gente aqui, e era isso que ele estava dizendo ao povo de Israel, porque o povo de Israel ia passar um período muito difícil, de muito sofrimento, e Deus não queria que ele se esquecesse dele. E ele está dizendo, olha, você pensa que não vai ter jeito, você pensa que não vai ter saída, que não tem solução, mas ele anuncia aqui que ele pode fazer coisas que nunca foram feitas antes, coisas novas. E é assim, querido, Deus pode fazer nas nossas vidas também coisas que nunca aconteceram antes, coisas novas nas nossas vidas. E nós vamos aprender com isso. Então vamos fazer a leitura que está no versículo 14 até o versículo 21. A palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos como um pavio se apaga. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e os rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão.
Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra, eu oro pedindo agora que o Espírito Santo de Deus cumpra o seu ministério, trazendo iluminação diante da palavra de Deus, para que esta palavra revelada, Deus Pai, ela venha cair aos nossos corações e nós venhamos a crer no Teu nome, para que nós sejamos edificados como igreja, consolados, encorajados a continuar caminhando em fé, Deus Pai, produzindo as boas obras da fé, sendo fiéis a Ti, Senhor, nos desviando do mal e do pecado, Deus Pai, e procurando, Senhor, Pai querido, viver uma vida de santidade e obediência a Ti, Deus Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que nós sejamos encorajados também a compartilhar esta palavra com aqueles que ainda não Te conhecem, para que sejam salvos dos seus pecados. Obrigado, Pai, mais uma vez, fale conosco nesta manhã, para que sejamos, Senhor, todos aqui, Senhor, edificados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu disse, o Senhor ele já havia provado no tribunal da humanidade que Ele é o único verdadeiro Deus. Ele é único e verdadeiro, só há um, só há o Deus verdadeiro. E se a gente sabe disso, se a gente sabe que Ele é o único verdadeiro Deus, se nós reconhecemos isso, né, então nós devemos nos importar com aquilo que Ele fala, porque o que Ele fala também é a verdade se Ele é verdadeiro. Se Ele é o verdadeiro, Ele é a fonte da verdade, e quando Ele nos fala, quando Ele nos dá a direção, quando Ele nos deixa as suas ordens, os seus mandamentos, nós devemos segui-los, nós devemos obedecê-los, nós devemos dar ouvidos. Aliás, o próprio Jesus diz isso, né, que quem que serão salvos? Eu falei isso até na escola dominical. Quem são as pessoas que são salvas? São aquelas que creem. E aí depois ele fala, quem são as que creem? São aquelas que ouvem e praticam as minhas palavras. Né? Tem muita gente que fala assim, basta crer e você está salvo. Sim, basta crer, mas crer leva você a ouvir e a obedecer. Se você diz que crê, mas não ouve, não obedece, você não creu. É muito simples. É muito simples resolver essa situação. Então aqui ele está falando com essas pessoas que não estavam dando ouvido, não estavam obedecendo, não estavam mostrando que criam em Deus. Então quem era essa nação de Israel? Né? Então ele está dizendo, você não se importa, você agora que diante desse tribunal que a humanidade presenciou, onde foi provado que só há um único Deus verdadeiro, vocês reconhecem isso, vocês vão me dar ouvidos agora? Vocês vão me obedecer? Vocês vão ouvir a mensagem que eu tenho para vocês? E é isso que ele está desafiando. Nós estamos dando ouvido a Deus, estamos ouvindo a mensagem que ele nos deixou. Então isso é muito importante. Estou entrando agora no versículo 14 e 15, nós vamos ver que aqui novamente ele vai reforçar aquilo que ele já falou, que Deus ele é verdadeiro, portanto sua palavra é a verdade. Se ele é verdadeiro, o que ele fala é sempre a verdade. Olha só o versículo 14, a primeira parte, ele diz, assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel. Quem fala aqui agora é o próprio Deus. Isaías é o profeta que está trazendo a palavra, mas aqui agora não é Isaías mais que está falando. Ele está simplesmente relatando as palavras que Deus lhe havia lhe dado, exatamente como Deus estava falando. Há momentos em que o profeta recebe a palavra de Deus, mas é ele que traz a mensagem. Deus não dá a palavra por palavra para o profeta sempre. Né? Muitas vezes o profeta ele recebe o teor, o conteúdo da mensagem e ele escreve essa mensagem de acordo com aquilo que Deus lhe ensinou. Mas há momentos em que Deus usa o profeta, no caso de Isaías aqui agora, para falar exatamente as mesmas palavras que ele está falando. E quando isso acontece na Bíblia, normalmente é precedido com essa palavra. Assim diz o Senhor. Na escola dominical nós estávamos estudando o Salmo 119 e eu estava falando para os irmãos como alguém usar essa expressão, ela é tão perigosa, assim diz o Senhor, porque parece que nos nossos dias, hoje, há muitas pessoas que estão se levantando dizendo ser profetas, estão dizendo, assim diz o Senhor. E eu tenho muita pena de muitas dessas pessoas, por quê? Porque quando alguém se levanta para dizer que Deus disse alguma coisa que não está escrito na Bíblia, a palavra de Deus diz que esse homem já está condenado ao inferno. Por quê? Porque Jesus diz que quem acrescentar ou quem retirar alguma coisa da palavra de Deus vai receber as maldições que estão escritas neste livro.
É sério. Hoje em dia parece que não tem muita gente com medo daquilo que Jesus ensinou, e muita gente está dizendo o que Deus não diz. Mas aqui nós temos um profeta de verdade, e agora ele está dizendo, assim diz o Senhor, quem fala é o Senhor. Aqui ele está mostrando quem é que tem autoridade, quais são as credenciais de quem está falando com ele. Foi provado em um tribunal as suas credenciais. Então ele diz, o vosso Redentor, ou seja, o único que pode te libertar, o único que pode te salvar. Vocês viram no tribunal que não há nenhum outro, ninguém mais pode trazer a liberdade que você precisa. Ninguém pode mais te salvar dos seus pecados. Só há um único, e é esse que lhes fala. É esse, e aí ele ainda se intitula o Santo de Israel. Não tem ninguém como ele. Ele é separado. A palavra santo não significa perfeito. A palavra santo significa separado. Ou seja, ele é separado do mal, nele não habita o mal, ele é separado do pecado, nele só há a verdade, a vida, a santidade. Ele está separado destas coisas. É por isso que quando a Bíblia chama um crente de santo, você não deve se desesperar e falar assim, não, quem sou eu? Não sou um santo. Não um santo, porque a nossa ideia é que um santo, que é a ideia que veio através da Igreja Católica Romana e outras igrejas, de que um santo é alguém perfeito, é alguém que fez milagres comprovadamente. Não, um santo, querido, é alguém que foi separado do mundo para o Senhor. Se você nasceu de novo, se você creu em Jesus Cristo, hoje você é um santo, porque Deus, não você, Deus te separou do mundo para Ele. A santidade não vem através da sua obra, a santidade veio através da obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas aí a Bíblia diz agora que você foi salvo, viva em santidade, santifique-se mais. O que isso quer dizer? Que a cada dia você vai deixando mais as coisas deste mundo, se livrando mais das coisas temporárias, das coisas que passam, e você vai se aproximando mais, buscando mais das coisas eternas. Você vai querendo mais das coisas espirituais, das coisas da eternidade, das coisas de Deus. Isso é se santificar. Santificar não é apenas parar de pecar. Santificar é passar a andar com intensidade com Deus, com caráter, com fidelidade, através da verdade em obediência. Isso é se santificar. É verdade, nós temos que deixar o pecado de lado, nós temos que crescer em santidade, mas essa santidade nos leva a cada dia estarmos mais próximos do nosso Senhor. E como o nosso Senhor não anda com o pecado, não anda na maldade, então nós temos que deixar estas coisas para trás. É o que o Paulo diz, deixando as coisas velhas para trás, vivamos o quê? A vida nova que nos está proposta em Cristo Jesus. Não é isso que a passagem aqui que nós acabamos de ler diz? Que Deus tem o poder de fazer coisas novas. Nós vamos chegar lá, nós vamos ver isso daqui. Mas então ele está mostrando isso para a gente, né? A quem ele é. Né? Então ele forneceu aqui algumas credenciais, né, bastante impressionantes para chamar a nossa atenção. Olha, quem vai vos falar, quem vai lhe anunciar a mensagem que vocês devem ouvir, sou eu posso dizer isso, né? Olha só, né? Ele continua dizendo ainda no versículo 14, por amor de vós enviei a Babilônia e a todos fiz descer como fugitivos, os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Então aqui agora o Senhor está afirmando, como ele disse que ele é o libertador, ele é o redentor, então ele está afirmando a respeito da libertação de Israel. Lembra que nem presos eles haviam sido. Ainda não, eles nem a nação da Babilônia nem era uma nação ainda. Nada ainda havia acontecido. Eles nem tinham sido levados ao cativeiro. Mas Deus já está afirmando que quando eles estivessem lá, eles podiam ter a certeza e a garantia de que seriam libertos. Então está dizendo, olha só, né, aqui é interessante, parece que é a primeira vez que ele revela exatamente para onde que eles estão indo. Né? Então aqui ele diz, eu enviei a Babilônia. Né? Ou seja, é interessante que a gente percebe que Deus, então aqui, ele tem o controle sobre tudo, sobre todos, sobre todas as nações, sobre todos os exércitos.
Porque quando ele determina, as coisas acontecem como ele quer. A Babilônia, por exemplo, não era um povo que acreditava em Deus, não era um povo que seguia Deus, que tinha a palavra de Deus, mas no fim eles faziam exatamente o que Deus queria que eles fizessem. Deus pode usar quem Ele quiser. E Ele anuncia ainda aqui nesse versículo que depois de libertar eles da Babilônia, eles seriam libertos através de um outro exército poderoso, que também ainda não existia, que se levantaria e derrotaria a Babilônia para trazer a liberdade. De novo, Deus mostrando o seu papel soberano sobre a humanidade, sobre o mundo e sobre tudo que Ele criou. É por isso que Ele está dizendo, ouça. Meu irmão, o que Ele está querendo que você entenda agora, qual é a mensagem de Deus para mim e para você hoje em 2024? O que Ele está querendo dizer para você? Querido, independente do que você esteja vivendo, das dificuldades que você atravesse, né, do deserto que você está passando, das circunstâncias terríveis que podem estar ao seu redor, quando Deus prometeu que Ele não te deixaria, que Ele não te largaria, você pode crer. Essa é a palavra que Ele quer. Ele está dando as credenciais, provando para você que Ele é verdadeiro, porque se Ele prometeu que Ele te salvaria, e que se Ele te salvasse, Ele te guardaria até o fim, e Ele não desistiria de você, mesmo que você caia nas mãos do inimigo, mesmo que você esteja em prisão, mesmo que você esteja em aflição, Deus não te abandonou. Ele nunca vai te abandonar. Ele vai estar com você até o fim e vai te levar em liberdade. Você crê nisso, querido? Não tem outro que pode garantir isso. Essa é a garantia. É isso que Ele está querendo que o povo ouça. Por quê? Quando a gente cai nesses momentos difíceis, imagina você no lugar de Israel. Né? Imagina, agora os crentes vão falar assim, está repreendido, pastor. Mas imagina, se Deus fizesse o que Ele fez com o povo de Israel, Ele trouxesse uma aflição sobre a sua vida hoje, que ia durar 70 anos. No primeiro ano você fala assim, não, eu sei que Deus está comigo. No segundo ano você fala assim, tá difícil, mas eu sei que Deus está comigo. No terceiro ano, no quarto, no quinto, no sexto, a gente começa, será que Deus está comigo? Aí passa 20, 25 anos. Você já está olhando assim, você fala assim, minha pele já está enrugada, daqui uns dias eu vou. Acho que Deus me abandonou. É isso que Deus está querendo que eles ouçam. Por quê? Porque isso ainda ia acontecer. E Ele está dizendo, quando chegar esse tempo, não se esqueça, eu sou o teu Redentor. Pode parecer que eu não estou fazendo nada, pode parecer que eu não estou ao teu lado, mas eu estou. É que Deus, sendo justo, Ele precisa deixar acontecer as coisas no curso. Quando eu desobedeço, quando eu vivo fora dos caminhos, quando eu vivo longe de Deus, isso tem consequências. A Bíblia diz que há maldições que caem sobre a nossa vida. E Deus não remove essas consequências, essas maldições. Ele nos liberta delas. Mas Ele permite a gente passar por esses dias, por essas circunstâncias. Então Ele está querendo que a gente se lembre. Olha só, né? Olha o versículo 15, ele diz, eu sou o Senhor. De novo, Ele reitera. Né? Olha só, Ele acabou de dizer, né? Olha, eu tenho controle sobre os exércitos, eu tenho controle sobre as nações, eu tenho controle sobre tudo, eu vou usar tudo isso, eu vou levantar um país que naquele tempo ainda não era um grande exército, que seriam os medos e os persas, para libertar vocês lá da Babilônia. Eu vou levantar um homem que ainda não nasceu, o Ciro, eu vou levantar para derrotar a Babilônia e libertar vocês. Por quê? Porque eu sou o Yahweh, o Senhor. O que é isso, Senhor? A palavra Senhor, o Yahweh, significa o quê? Significa que Ele é aquele que sempre foi, é e sempre será. É único, não há outro. Qualquer outro ser existente, ele nunca foi. Ele pode ser hoje, ele pode continuar amanhã, mas ele não vem da eternidade. Ele teve um princípio, ele teve um começo. Por isso, Gênesis capítulo 1 começa a dizer, no princípio, Deus, e quando as coisas foram criadas, quando Deus fez, Ele já era, Ele já existia, porque Ele não teve princípio. Lá não diz assim, e no princípio de Deus, não. Diz, e no princípio, Deus criou céus e terra.
Porque Ele sempre foi. Ele é Senhor, Ele tem controle. Então Ele está dizendo, eu sou o Senhor. Olha só, e agora Ele já está personalizando. Você é meu, vosso santo. Né? Ou seja, agora você tem dono. Né? Ele não é só o seu Criador. Né? Agora Ele é sua possessão, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. É Ele quem governa, é Ele quem é autoridade. Não são os inimigos, não é Satanás, não é a Babilônia, não é a América, não são seus pais. É Deus. Ele reina sobre a sua vida. É Ele é soberano, Ele tem todo o controle. Olha só, agora no versículo 16 e no versículo 17, ele dá para a gente agora um histórico do seu poder. Né? Deus ele mostra muitas vezes para lembrar a gente quem Ele é. Ele vai mostrar aqui que Ele é o Todo-Poderoso, não existe outro. Então ele vai lembrar, ele constantemente nos lembra do passado, apesar de ele ensinar, a gente vai ver isso daqui a pouco, que a gente não deve viver no passado. A gente deve viver com a expectativa do futuro, mas ele nos lembra do passado para mostrar para a gente que ele pode o que ele diz que ele vai fazer. Ele pode, olha só, né, aí no versículo 16 ele vai mostrar para a gente que ele abriu o Mar Vermelho para libertar o povo. É uma situação quase que impossível, não é verdade? Né? Vamos ler lá, olha, diz assim, assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Né? Então, Deus, ele repetidamente, ele menciona estas coisas né, do passado, as coisas que ele fez, para inspirar a nossa fé. A palavra de Deus existe para inspirar a nossa fé, para servir de exemplo, para nos trazer confiança, para encorajar o povo a seguir diante, a seguir acreditando. Agora, imagine você, eu queria que você agora, né, usasse a sua imaginação. Imagina você, se você fosse parte do povo de Israel e você estivesse lá no Egito, você fosse um israelita que era escravo lá no Egito. Aí chega Moisés e diz assim, olha, Deus falou comigo e Ele vai nos libertar, Ele é o nosso Redentor. Vocês vêm comigo, me seguem, Deus vai mostrar o caminho. E aí você acredita, e você segue Moisés, e você sai lá do lugar onde você estava no Egito, e você entra por uma estrada, e aí você descobre, depois de ter caminhado um tempo pela estrada, que o Egito que tinha deixado você ir, desistiu da ideia de deixar você ir, e agora se levantou com um exército poderoso, com carros, com cavalos, com armamentos, e está vindo atrás de você para te tomar de volta ou para te destruir. E aí você fala assim, vamos aumentar o passo, porque eles estão vindo. E aí você continua indo. Aí Moisés te leva uma estrada que não levava a lugar nenhum. Deu de frente para o mar. Como você se sentiria naquele momento? Fala a verdade. Completamente desesperado. Trouxe a gente para morrer. Às vezes, até numa circunstância de perigo, a gente pode olhar para o mar e falar assim, só tem um jeito de eu fugir desse exército, eu vou pular nessa água, vou nadar e atravessar até o outro lado. Só que não dá, né, era mar, não era um riozinho, né, quando é mar não dá nem para ver o outro lado. Né, mas no desespero, alguns podem até ter pensado isso. Mas aqui a palavra de Deus diz que as águas eram impetuosas, ou seja, ainda no dia que eles deram de encontro com o mar estava revolto. Quantos aqui pulariam no mar para fugir do exército? Levanta a mão. Só um. De jeito nenhum. Um mar revolto. Cheio de onda. Acho que eu tinha mais chance de escapar do exército do que do mar. Não é? Olha a situação. Deus está lembrando eles dessas circunstâncias. Você está entendendo o que Deus está querendo fazer aqui com eles? Deus está lembrando elas circunstâncias, porque se você acha que o mar era um problema, querido, você não tem ideia do que a Babilônia seria durante 70 anos. O que a Babilônia seria durante 70 anos. É isso que ele está querendo mostrar. E ele está querendo lembrar o povo. Se vocês chegaram numa situação impossível, onde havia um mar e já não teria mais jeito,
e eu pude abrir o mar para que vocês atravessassem terra seca, eu tive poder para fazer isso, eu não tenho poder para libertar vocês da mão da Babilônia? Eu não tenho poder para libertar e ajudar você que está sem emprego, sem comida, sem trabalho? Eu não tenho poder para livrar você, te ajudar, te salvar em meio às enfermidades e às doenças? Você vê o que ele está querendo dizer? Lembrar a gente aqui, querido. Será que de fato nós confiamos em Deus? Será que de fato nós cremos em Deus? Nós temos fé no poder da sua palavra? A gente diz, eu creio que Deus é o Deus verdadeiro. Mas por que então eu duvido da palavra que é a verdade que ele deu? É incoerente. Andar em fé é andar sem dúvida no coração, querido. Andar com fé é andar em confiança nas promessas que Deus fez. É isso que nós precisamos, confiar mais em Deus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 31, na última parte do versículo 31, ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Ninguém. É isso que se ele está comigo, se ele é por mim, quem? Quem? Ah, pastor, é que você não sabe que o meu marido é. Eu faço ideia. Mas eu sei quem Deus é. E ninguém pode com Deus. Ninguém. Ah, pastor, eu não estou obedecendo porque a coisa lá em casa está difícil. Querido, confie em Deus. Obedece a Deus. Minha esposa não está querendo vir mais para a igreja. Confia em Deus. Siga firme, deixa o outro seguir o caminho que está querendo seguir, mas você confie nas promessas do Senhor. Que tem gente que está assim. E para que o outro possa olhar para você e ver que pela sua fé e sua confiança, ele está indo no caminho errado. É assim. Olha lá, Mateus 28, versículo 20, finalzinho de Mateus capítulo 28, quando ele dá a grande comissão, ele termina falando da grande comissão, no versículo 20, no finalzinho ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. É promessa de Deus, querido. Ele não vai te deixar no caminho, ele não vai falar assim, vem, me segue, aí quando chega o problema ele fala assim, agora é com você. Olha, vem que eu te salvo, mas agora a sua salvação está nas suas mãos. Agora se você fizer as coisas certas, fizer as coisas corretas, você vai chegar lá. Se você não fizer, aí você vai ficar para trás, é problema seu. Porque eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora você tem que fazer o que fazer. É isso que a Bíblia diz? Porque é assim que os crentes estão vivendo nos dias de hoje. Essa é a mensagem mentirosa que muitos falsos mestres estão passando por aí. Estão dizendo, não, cuidado, hein? Se você mentir, você vai perder a salvação. Cuidado, hein? Se você pecar, você vai perder a salvação. Querido, salvação não se perde. Salvação é um presente. Ele te deu, é seu, e ele guarda ela para você. É verdade, você tem que deixar o pecado, você tem que deixar a mentira, a desobediência, mas quem guarda a tua salvação é Deus, e ele faz essa promessa. Fala, você é meu, eu não te abandono, eu não te largo, eu vou contigo até o fim do caminho. Mesmo que você quebre a aliança, mesmo que você se revolte contra mim, mesmo que você peque contra mim, eu vou lá te resgatar. Não era isso que ele estava fazendo com Israel? Israel estava em pecado, estava em desobediência, não estava andando com Deus, estava adorando falsos deuses. Quer pecado pior do que esse, do que a idolatria? E Deus desistiu deles? O que ele está prometendo aqui? Que assim como ele abriu um caminho no mar, ou seja, algo que nunca ninguém havia feito e é impossível para o homem, ele também ia fazer algo no coração daqueles homens que é impossível para o homem, mas é possível para Deus. E aquele povo cairia em arrependimento, se arrependeria dos seus pecados e seriam livres dos seus inimigos. É isso que ele está mostrando. Olha só, ele continua dizendo no versículo 17. Né? Onde é que eu parei? Então eu pedi aqui. Né? 16. Tá? Eu estava no 16, já estou no 17. Né? Ele diz, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força.
Ou seja, olha só, ele está dizendo o que fez, quem fez o cavalo sair, quem fez o exército do Egito sair atrás dos israelitas? Foi o faraó? Quem deu a ordem foi o faraó, mas quem que levou a faraó da ordem para eles seguirem os israelitas? Deus. Aqui está dizendo, olha, quem mandou o exército seguir vocês antes de vocês chegarem na terra prometida, fui eu. Olha o teste da nossa fé. Porque nós somos testados na nossa fé o tempo todo. Tem hora que a gente fica achando que é o diabo que fez as coisas. E aqui Deus está falando, que diabo, coisa nenhuma, quem fez fui eu. Foi eu que mandei um inimigo atrás de você. Quero ver em quem você confia. Você vai continuar acreditando em mim quando eu colocar o exército atrás de você para te pegar e tiver um mar na sua frente? Você vai continuar acreditando em mim? Olha o teste da fé. É Ele que destrói os nossos inimigos, querido. É isso que Ele diz. Olha só, Ele é soberano, até mesmo diante dos inimigos poderosos. Eles tinham carros, eles tinham cavalo, era o exército, eles tinham força. Mas Deus está mostrando para eles que Ele tem mais força. Ele é maior. Era assim, era assim. Eles já tinham tido milhares de vitórias, eles já tinham destruído vários inimigos, muito maiores. E ali agora eles não estavam nem seguindo um exército, porque Israel nem um exército era. Era um bando de escravo, que nem armado estava, caminhando cheio de menino, porque eu nunca vi um povo para ter menino que nem judeu, não é verdade? Não é verdade? Eu acho que a maior parte da população ainda é aquela molecada, né? Ainda mais que não tinha televisão naquela época. Né? Não, o negócio era fazer menino. 10, 15. Era uma meninada. Esse era o povo que Faraó enviou um exército atrás. E Deus está falando, fui eu que mandei eles. Foi eu que mandei eles atrás de vocês. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26... Deus dá prova de que Ele vence qualquer inimigo quando Ele diz, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E Deus venceu a morte, querido. Se o último inimigo, o mais poderoso, o mais perigoso é a morte, e Deus venceu na cruz do Calvário, quando Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou, será que Ele não pode te livrar dessas circunstâncias, situações que são passageiras na sua vida, querido? Será que Ele não pode te sustentar através das dores, das dificuldades? Você crê mesmo? É assim. É isso que leva um crente a viver uma vida de encorajamento, encorajado. Os crentes, de vez em quando, estão na igreja, pastor, estou tão desanimado. Está desanimado porque você está olhando para os outros. Se você continuar olhando para Deus, você nunca vai se desanimar. É isso que ele está dizendo, que se o povo de Israel começar a se olhar um para o outro, para as circunstâncias, para os inimigos, a gente ficar desanimado. Pastor, o senhor chama para ajudar, só vem 2. O senhor chama para fazer, é sempre os mesmos. Já não aguento mais, estou desanimado. Você está desanimado porque você está olhando para o homem. Você se esqueceu de Deus. Você está desanimado porque você não está vivendo a sua fé em Deus, você está colocando a sua fé no homem, está no lugar errado. E aí, quando você coloca no lugar errado, você desanima. Se você está confiando no seu pastor, o pastor Max, o pastor Cláudio, você vai desanimar, querido, porque nós somos falhos, nós somos limitados, nós tomamos decisões erradas, mas nós temos que tentar fazer as coisas certas, é isso que nós procuramos a fazer, mas nós cometemos erro. Se você colocar, você vai, eu sempre disse isso desde que eu comecei essa igreja, se você acha que o seu pastor não vai falar, vai te decepcionar, tenha certeza, eu vou te decepcionar, tenha certeza, mas eu estou pregando a mensagem de um que nunca te decepciona, que é Deus, Ele nunca nos decepciona. É por isso que Ele está alertando aqui o povo, é em mim que vocês têm que confiar, não é no rei, não é no pastor, não é no profeta Isaías. Olha, está aqui, o profeta Isaías sendo usado, o instrumento de Deus, e Deus nunca falou assim, olha, confia no meu mensageiro. Não tem. Ele diz, confia na minha mensagem. É isso que desencoraja. O que desencoraja é a gente tirar os olhos de Deus, é a gente deixar de viver a nossa fé em Jesus Cristo, de viver em Deus. Uma pessoa que vive com Deus e tem intimidade com Deus, que faz devocional, que tem disciplina espiritual, querida, é uma pessoa que está constantemente encorajada. Não estou dizendo que ela não passe por tristezas, que ela não passe por dias difíceis, que ela não passe por dias de decepções, mas ela não se desencoraja, ela não desiste, ela permanece firme, ela continua, mesmo em meio a tristeza, mesmo em meio a dores, mesmo que ela gostaria de ver as coisas diferentes. Ela não desiste porque ela confia
no Senhor. Esse é o Senhor. É isso que Deus está dizendo. Não desiste, Israel, durante o período do cativeiro na Babilônia, porque eu sou o Senhor. É isso que ele está dizendo. Olha só, ele continua no versículo 17. Eles juntamente, falou esse exército que ele mandou, foi ele que mandou esses cavalos, esse exército, agora ele diz, eles juntamente se deitarão e nunca mais se levantarão. Olha só, querido, Deus ordena, move os exércitos, mas quando ele julga, é de uma vez por todas. Quando ele vence o inimigo, ele acaba com o inimigo. Tá aí, ele mandou o exército. O que aconteceu com o exército? Seguiu Israel. Na hora que entrou no mar, Deus fez o quê? Fechou o mar, que ele falou, na hora que eles deitarem, nunca mais levanta. Ninguém saiu vivo daquela água. É assim, querido. Não vai. Se alguém se levantar contra você, se o inimigo se levantar contra você, querido, ele já está derrotado e Deus está dizendo, não tem jeito. Ele vai deitar e não vai mais se levantar. Confia em mim. Olha só, ele termina no versículo 17 dizendo, estão extintos, como o pavio que se apaga. Olha só que coisa maravilhosa. Ele está dando o exemplo aqui, ele falou assim, né, naquele tempo isso era muito comum, todo mundo entendia muito bem, hoje em dia talvez alguns nem sabem como é que é, né, porque antigamente não tinha luz elétrica, então toda casa tinha uma lamparina, tinha um foguinho com um paviozinho para ela ficar acesa. Se você já viu uma vela, você sabe o que eu estou falando, né, tem uma velinha com fogo, e ele está dizendo, sabe o que eu vou fazer com o seu inimigo? O que eu faço com uma vela que tem fogo, eu sopro. Deus precisa de fazer alguma... Eu pergunto, precisa se fazer muita força para apagar uma vela? Deus precisa de força para poder vencer os nossos inimigos? Os maiores exércitos dessa terra? Ele precisa de força para vencer Satanás? Querido, ele pode eliminar o inimigo com o sopro da sua boca. Aliás, ele está falando aqui que, né, porque a gente aprende que o homem foi formado como? Com as mãos e soprou o Espírito dele em nós. É a sua palavra. Deus só precisa dar uma palavra e ele derrota qualquer inimigo. Basta Deus dizer e aquilo cessa, aquilo acaba. É por isso que nós temos que continuar acreditando em Deus, porque assim a gente nunca sabe os planos de Deus e como as coisas vão ser. É por isso que às vezes a gente ora por algumas pessoas e umas são curadas imediatamente, outras não, outros permanecem. Deus sabe todas as coisas. O próprio Paulo, quando teve uma dificuldade, ele orou e pediu a Deus, Deus falou assim, não vou resolver o seu problema, minha graça te basta. E assim, tem hora que essa é a resposta dele para a gente. Não, querido, olha, eu não vou te tirar dessa dificuldade, minha graça te basta. Ou seja, continua confiando em mim, eu não vou te livrar disso. Mas existem circunstâncias que ele fala assim, ok, vai embora. E vai. E passa. É o que basta. Ele tem esse tipo de poder. Lá em Neemias, capítulo 9, versículo 11, ele fala lá, tu dividistes o mar diante deles, e eles passaram pelo meio do mar em terra seca, e os seus perseguidores você lançou nas profundezas como uma pedra em águas turbulentas. Olha só, Neemias lembrando eles de novo dessas circunstâncias. Foi em solo seco que eles passaram. É isso. Não foi um milagrezinho, foi algo completamente surpreendente. Imagina, olha, debaixo daquelas águas do Mar Vermelho tinha areia. Mas se você tirar a água da areia e olhar para a areia, ela continua molhada. Já viu quando vem a onda lá naquela, né? Às vezes a maré está subindo, você está lá naquela areia sequinha, quentinha, aí o mar está subindo, ele vem, joga a onda e molha. Aí a onda volta, o que acontece? A areia está como? Molhada, mesmo que ela esteja seca. Aqui nem molhada a areia estava, aqui diz que ela estava seca. Deus não deixou nem as gotinhas, as gotículas de água em meio aos grãos de areia. Ela nem úmida estava, ela estava seca, porque quando Deus age, querido, ele age por completo, ele não faz coisa meia boca, a gente faz coisa meia boca. A gente sempre se propõe a fazer coisas, às vezes a gente quer até fazer coisas grandes, mas no fim a gente acaba fazendo, né, as coisas meia boca, mas Deus não. É por isso que ele diz, não confia no homem, confia em Deus. Maldito o homem que confia no homem, e bendito o homem que confia em Deus, porque ele não falha. Vai falhar. Não é assim, Gessi? Você já falhou, Gessi? Já. A Sibela eu tenho certeza que nunca, mas você eu tenho certeza que já.
Nossas esposas nunca falham, mas a gente falha o tempo todo, não é assim, Bruno? Né? A gente falha. É assim. Né? O Descartes quer casar. Né? Ele quer casar. E vai falhar. Né? Mas se ele e a Isadora casarem, a Isadora é perfeita, ela nunca falha. Já aprendeu isso? Chegou aí a tradução para ele? Ele está aprendendo português, viu? Vocês podem tentar falar português com ele, ele já sabe bastante coisa. Né? Algumas coisas ele já compreende. Né? Vocês podem conversar com ele, às vezes, em português. Né? Senão, vocês se viram. Né? É assim. Né? Meu padrasto, ele morou na Polônia. E aí ele falava que ele ele falava português, ele é português. Ainda vai para a Polônia, né, que fala aquela língua toda enrolada. Ele falou assim, era uma dificuldade, mas quando ele chegava no açougue, ele comprava a carne certinha. Ele chegava lá para o cara e falava assim, ó. Aí o cara já sabia que é lombo de porco. Aí ele falava assim, ó. O cara, isso aqui é um frango. Ok, pronto. Quando a gente quer, a gente conversa. Quando a gente quer... fez isso essa semana? Quando a gente quer, a gente se vira, a gente comunica. Eu morro de rir quando ele me contou essas situações da vida dele. Né? Mas é assim, a gente se vira, a gente se vira. Olha o versículo 18. Aqui agora, a partir do versículo 18, Deus ele vai mostrar para Israel, para encorajar Israel, e está mostrando para mim e para você, que o nosso futuro é sempre muito melhor do que o nosso passado, querido. Deus sempre tem coisas novas para fazer, Deus sempre tem bênçãos novas para nos dar, Ele sempre quer nos abençoar. Isso não quer dizer que a gente não vai mais ter sofrimento, que nem essa igreja que tem essa placa do lado de fora e diz, pare de sofrer, né? Venha para Jesus. Isso é mentira, isso é falso evangelho. Não. Né? Deus sempre tem algo novo, Ele sempre vai te abençoar, mas você vai ainda passar por sofrimento. Jesus disse, esse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a verdade, a mensagem verdadeira. Não é pare de sofrer. É pare de sofrer sem Deus. Que sofrimento vai vir, querido. Mas é melhor sofrer com Deus, porque quando Deus está com você no sofrimento, tem bênção nesse sofrimento para você. Então ele promete aqui muitas bênçãos. Olha só, né? Ele vai mostrar, versículo 18, olha só, ele vai mostrar aqui que não há limite a respeito do futuro por causa do passado. Olha só, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Ele mesmo acabou de lembrar o povo do que ele fez lá no Mar Vermelho, não foi? E olha que interessante, ele fez o povo lembrar do passado, lembrar das coisas antigas, de como Deus fez, mas agora ele está dizendo, olha, mas não lembre do passado e nem das coisas antigas. Mas em que sentido que ele está dizendo? Que a gente não pode olhar para o passado e olhar? Não, ele está dizendo, o que ele está querendo dizer aqui é que, apesar de eu ter feito isso no passado, a gente vê que eu posso fazer... Querido, não limite o seu futuro, porque eu não tenho poder só para abrir o mar. Eu posso fazer o que eu quiser, da maneira que eu quero, quando eu precisar. Esse é o ponto aqui. Quer dizendo, então não fique preso lá atrás, só lembrando aquilo. Ele fala, olha para frente, porque eu tenho coisas diferentes para fazer. Então, é interessante aqui, né? Deus, ele é maravilhoso quando ele usa isso, né? Ele fala, lembra, mas não lembra mais. Não fica preso no que eu acabei de te lembrar. Não importa o que aconteceu no passado, por quê? O que importa agora é o que eu tenho para vocês no futuro. Ele quer ser gracioso conosco, Ele quer andar com a gente, Ele quer nos ajudar. Então é isso, Deus ele acabou de falar de uma maneira poderosa que Ele usou para libertar, né, o povo de Israel, aqui no momento do Êxodo, algo surpreendente. Então ele, né, que abriu o mar é uma coisa surpreendente, mas ele está dizendo aqui agora que ele pode surpreender a gente ainda mais com coisas que a gente nunca viu. Por quê? Porque Deus não está limitado. Deus não tem limite no seu passado. Ele pode fazer qualquer coisa. Se ele quisesse abrir a terra ao meio e depois juntá-la de novo, ele podia. Tinha uma pessoa na Bíblia que eu queria ser. Sabe quem é? Alguém sabe quem eu gostaria de ser na Bíblia? Vamos ver se alguém sabe.
ninguém nem tem ideia, né? Por me conhecer, muita gente fala, o pastor queria ser que nem Paulo e tal, né? E tudo. Não, eu queria ser Felipe. Por causa de uma coisa. Um dia ele estava num lugar e Deus falou assim, olha, vai pregar para o eunuco que está lá no outro lugar, e Deus pegou e levou ele lá. Ele de um lugar foi para o outro. Gente do céu, isso é bom demais da conta. Ele tinha que arrumar uns eunucos lá na Itália, na Grécia, em Israel. Eu não precisava pegar avião. Eu odeio andar de avião. Eu morro de medo de andar de avião. Eu ando, eu não deixo o medo me paralisar. Mas quando eu tenho oportunidade de carro, eu prefiro de carro, porque eu odeio entrar num avião. Eu queria ser Felipe. Já pensou? Né? Tá precisando pregar lá na Virgínia. Eu não tinha que dirigir 6h30 daqui lá, ficar diminuindo o tempo todo por causa da polícia. Nessa aí apareço lá, prego, e aí fecho o olho, estou em casa de novo. Dá tempo de jantar em casa. Fantástico! Aconteceu com outros crentes? Aconteceu com muita gente? Não. Só ali. Naquela situação com Felipe. Já pensou? Né? Pastor Marcos, tem um para batizar ali. Aí ele me manda lá. Aí eu vou lá, estudo com ele a palavra, ele batiza, ele... Né? Quer dizer, a Bíblia não mostra levando ele de volta. Não sei se ele teve que caminhar de volta ou Deus levou ele de volta. Né? Não sei como é que Felipe ficou. Não sei se Deus mandou um táxi, né? Isso não está escrito na Bíblia. Vai ver que ele tem que voltar andando para casa. Né? Não sei. Mas é fantástico, eu queria ser Felipe, a experiência de Felipe. Fantástico. Né? Nem pastor ele era. Já pensou que benção, querido? Você vai lá, batiza as pessoas, nem precisa ficar arrancando carrapicho de ovelha, ficar ter que, né? Oh, meu Deus, lidando com algumas situações, né? É duro. Ah, não, Filipão. Não é. Mas olha só, Deus pode, né? Deus pode, que nós... mostrando. Entenda uma coisa, querido, eu não estou dizendo que a gente não pode tirar lições das coisas antigas, da história, a gente pode, por isso que a gente tem a Bíblia. Deus não está dizendo isso. Deus ele não está dizendo que a gente não deve louvar a Deus pelas coisas que Ele já fez na nossa vida, pelo contrário, a Bíblia encoraja a gente sempre dar graças a Deus por tudo que Ele já fez das nossas vidas, mas o que Ele está querendo mostrar aqui para a gente é que a gente não limite o nosso futuro pelo que Deus fez no passado. E eu vejo isso hoje na vida de muitos crentes, que um dia viveram a sua fé de uma maneira fervorosa, cheio de ânimo, de alegria, e depois o tempo foi passando, isso foi sendo consumido na vida deles, que é um problema individual, querido, não é culpa de ninguém. Tem muita gente que bota a culpa nos outros, mas eu quero que você entenda uma coisa, a culpa é só sua. Porque o Deus não muda, quem muda é você. O Deus é o mesmo que te salvou naquele dia é o mesmo que hoje está aqui. Então, se aquele dia te alegrou, né, hoje você devia estar alegre do mesmo jeito, você devia estar encorajado do mesmo jeito. É o que, né, Jesus falou para João lá em Apocalipse, né, de voltar ao primeiro amor. O que é voltar ao primeiro amor? É a gente lembrar quem foi que nos salvou. Que primeiro amor? O amor de Deus. Deus continua. O amor que Ele te amou, Ele continua te amando, porque Deus é sempre o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Deus não tem amor, Deus é amor, então não mudou a quantidade de amor que Ele tem por você. O que mudou é a quantidade de amor que você tem por Ele. Ele é sempre o mesmo. Então hoje você está desencorajado porque você está amando menos Deus, não porque Deus está amando menos você. Você tirou os olhos dele, de fitar os olhos dele. Então você precisa buscar encorajamento nele, porque ele vai te encorajar. É isso que ele está dizendo a esse povo. Eu vou te encorajar, porque eu tenho coisa nova para fazer. Tem crente que vive de museu, de passado. Ah, porque Deus me usou para fazer isso. Ah, porque Deus me usou para fazer aquilo. Ah, porque Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo. Querido, dá uma soneira conversar com um crente que vive no passado, né? Crente museu, né? Crente que um dia foi útil, depois deixou de ser útil na mão de Deus. Dá uma soneira lidar com um crente assim, querido. Né? Bom é conversar, né? Que, graças a Deus eu estou vendo, né, no meio de alguns irmãos, né, tanto aqui quanto no Long Branch, agora na Virgínia também, alguns irmãos, né, que estão... Você senta com eles para conversar, fala, não, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo, Deus está fazendo... Ou seja, ele lembra do que Deus fez, ele fala, graças a Deus que Deus fez aquilo, mas ele está vivendo novas experiências, coisas novas. Aí é instante, querido, isso aí é gostoso, aí você nem pisca o olho, porque você quer ouvir, quer saber o que Deus está fazendo, porque Deus, ele pode trabalhar e ele continua trabalhando todos os dias.
Olha só, versículo 19, a primeira parte ele diz ali que ele sempre pode fazer algo novo. Olha só, eis que faço uma coisa nova. Querido, esse é o Deus que criou o mundo e tudo que nele há. Será que então ele não pode criar coisas que ainda não existem? Ele é o Deus criador. Ele não vai criar uma nova espécie de ser humano, não é isso que ele está dizendo. Mas dentro daquilo, do mundo criado, ele pode criar coisas que nós nunca vimos. Ele pode gerar circunstâncias que nós nunca vivemos. Olha só o que a gente precisa entender aqui quando ele diz, eis que faço uma coisa nova. Primeira coisa que você precisa entender aqui, que será algo realizado por Deus, não pelas obras humanas. Ele diz, eis que é ele que faz. Não é o homem. É isso que precisa entender. A gente não faz nada de novo, querido. Nenhum ser humano tem o poder de fazer nada novo. Ah, pastor, não é verdade. Eu já vi o povo inventar aí cada máquina, cada coisa, cura disso, não tem nada novo. E a Bíblia diz isso, está lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Olha, em Eclesiastes 1, 9 ele diz, o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que não há nada de novo debaixo do céu, ou do sol, desculpa. Nada. A gente está usando o que Deus já fez, o que já criou, a gente só está usando os recursos que Ele nos deu. Nós estamos usando criatividade, mas não somos criador. Ele é criador, único e verdadeiro. Só Ele pode criar. Ninguém aqui pode fazer nada novo. Então, se você está esperando que o pastor vai fazer uma coisa nova para você continuar firme na igreja, querido, você vai cair do cavalo. Daqui a pouco você já está em outro lugar. Mas se você esperar em Deus por algo novo, Deus vai começar primeiro na sua vida. E quando Ele fizer algo novo na sua vida, você vai ver, você vai começar a perceber Deus fazendo algo novo na vida de outros, na vida da sua igreja. Porque Deus tem sempre algo novo. Por que eu não desisto, mesmo quando houve as dificuldades? Lá em Long Branch, a gente ficou quase 7 meses com uma única pessoa na igreja. Eu ia e essa pessoa tocava no louvor, e aí eu sentava e ouvia, e ele tocava o louvor, e aí ele sentava e me ouvia pregar. E um mesmo, porque nem a Priscila estava indo comigo nessa época, durante o Covid. Muitas vezes ela ficava em casa por causa das crianças, das circunstâncias. 7 meses. Às vezes 2. Era assim. E muita gente, vai acabar a igreja, vai desistir. Aí uma pessoa falou, pastor, não é melhor fechar? Eu falei, você quer ir embora, vai. Eu continuo acreditando em Deus. Deus me chamou para fazer uma obra, eu vou continuar fazendo a obra. Eu falei, o dia que ele não quiser fazer mais nada, aí ele não manda mais nenhum. Aí eu fico sozinho. Aí eu entendi que não, talvez não seja. Mas se bem que também isso não é referência, porque foi o que aconteceu na vida de alguns missionários. O primeiro missionário que foi à China, Gilson Taylor, ele quando chegou lá, ele ficou 7 anos pregando sem nenhum convertido. A primeira conversão aconteceu 7 anos depois, ou seja, ele toda semana tinha um culto sozinho. Sozinho. Imagina um missionário mandando relatório para a igreja que está sustentando ele, né? E aí ele fala, né? Primeiro ano, quantas conversões? Nenhuma. Quantos batismos? Nenhum. Quanta gente na igreja? Nenhuma. Segundo ano? Nenhuma. Terceiro ano? Nenhuma. Quarto ano? Nenhuma. Quantos aqui acreditam que alguma igreja ia continuar sustentando esse missionário no campo? Ninguém, né? Que a gente quer solução rápida, a gente quer as coisas rápidas. Mas Deus toma o seu tempo, querido. Deus já estava avisando antes da situação acontecer. E depois que a situação acontecesse, ela ia durar 70 anos, mas a liberdade ia vir. E veio. Se você continuar a história, você vai ver que Deus fez exatamente o que ele prometeu para Isaías nesse tempo. Exatamente como ele falou, assim aconteceu, porque ele tem o poder de fazer algo novo. Lá em Jeremias 13, 23, ele diz, porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? O que ele está dizendo? Pode o homem fazer alguma coisa? Não, ninguém pode. Você pode mudar o seu cabelo? A gente tenta, né? Vai no salão, gasta uma fortuna, passa, né? Aí tá a irmã Calabereira, ganha uma grana, né? Tá rica já, né? A melhor coisa que tem é cuidar de mulher, porque elas gastam uma fortuna. Né? Tá ficando velha e quer ficar mais nova. Aí passa creme daqui, puxa fio dali, né? Emenda não sei do que, né? E vai um dinheirão, né? Mas continua a mesma coisa. Quer dizer, né? Mais esticadinha às vezes, né?
Mas a idade não mudou. Acrescentou alguns anos de vida na sua vida depois desse tratamento? Mudou o rosto. Acabou. Os irmãos também estão indo lá para a Turquia agora, né? Ah, né? Tá cheio de homens sonhando em ir lá para a Turquia, né? Trocar o telhado, né? Pode trocar o telhado, querido. Ficar cheio de cabelo, fica igual o Rogério lá, com o cabelão bonito ali, ó, cheio ali, né? Bonitão, assim, o cabelo, né? Ele não trocou o telhado, não, dele é natural, né? Tá ali, ó, né? Aí, né, eu, Gessi, né, Gessi, nós tem que ir lá, né, Gessi? Daniel, né? Eu tô pior, o Gessi já tá melhor, né? Nós estamos precisando, né? Vamos aqui que nós estamos precisando fazer uma caravana para ir para a Turquia aqui. A gente pode trocar o telhado, chegar aqui, né, com o cabelo mais escuro, mais bonito, né, voltar, né, meu querido, mas não muda nada, não acrescenta nenhum segundo na nossa vida. É tudo vaidade. É o Samuel, né, graças a Deus pelas crianças especiais, elas são simples, né, na sua mente, elas entendem as coisas perfeitamente. A Priscila de vez em quando está brigando com você, está precisando cortar o cabelo. Aí o Samuel fala, que cabelo, mãe? Ele é careca, não tem cabelo, vai cortar o quê? Aí eu falo, tá vendo, ouve o menino. Me deixa quieto. Não tem mais esperança aqui. A minha esperança é a glória. Lá diz que todos os fios que caíram ele já contou e ele tem guardado. Ele contou todos. Eu não preciso nem contar quantos eu perdi. Ele tem na conta lá, anotadinho, cada fio que saiu da minha cabeça. Eu tenho que confiar em Deus, querido. E é isso. O que ele está mostrando é que o que ele vai fazer aqui é algo novo, algo que nunca viu. Lá em Ezequiel 36, 26, ele diz isso para a gente. O profeta Ezequiel também disse, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. A vida com Cristo é uma vida nova. A gente não tinha essa possibilidade. Nenhum homem pode mudar o seu coração, mas Deus pode fazer algo novo e até mudar o seu coração, querido. É a promessa que ele cumpriu. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Lá em Apocalipse 21, 5, ele diz, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Queridos, tem gente que acredita que a gente não vai ter um novo céu, nova terra, que o dia que Jesus voltar, ele vai reformar essa nova terra. Querido, eu tenho uma boa notícia para você. Você não vai ficar morando numa casa velha pro resto da sua vida com a cara de casa reformada. Deus diz que ele vai fazer tudo novo. Novo. Ele não vai reformar a Terra, ele vai nos fazer um novo planeta, uma nova Terra. Aliás, lá ele diz que até esse céu e essa Terra já passaram, e até um novo céu. Olha, se você gosta do céu, gosta de ver estrela, aproveita enquanto você tem vida, querido. Porque depois você só vai ressuscitar quando, né, Deus te chamar para o milênio, por mais 1000 anos, e aí depois diz, acabou, esse céu que você vê não existe mais, porque Deus tem até um céu novo. E vai ser um céu que não vai ter nem sol, querido. Não dá nem para ir na praia mais. Porque não vai ter sol. Porque a luz que vai brilhar é a luz da glória de Deus. Que beleza. Você vai poder ficar feliz sem ficar queimando, igual uma sardinha lá no sol. Isso aqui é alegria, querido. É tudo novo. Olha só, ele continua no versículo 19 dizendo, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e os rios no ermo. Aqui Deus está fazendo uma promessa aqui, que a gente pode entender como uma promessa dupla. A primeira, ele está falando para Israel, que vive numa região desértica.
E, sem dúvida, Deus não ia deixar eles ficarem sem água, sem comida, sem as suas necessidades. Mas aqui o ponto principal que ele estava dizendo era a respeito da vida espiritual deles. Deus, ele ia estar transformando aquele povo, dando uma nova existência, fazendo novo, dando a eles, como Ezequiel entendeu isso muito bem, um novo coração. Deus ia prover tudo que a pessoa que anda com ele precisa, que Deus está fazendo uma promessa de provisão sobre a sua vida. Tudo que você precisa para seguir com Jesus, ele vai te dar. Ele não vai deixar nada faltando na sua vida para que você chegue ao fim do caminho. Ele diz, eu vou abrir um caminho novo. Que caminho novo era esse que ainda não estava aberto? Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele prometeu e ele cumpriu. É um caminho aberto para mim e para você. É uma bênção, querido. Olha só, o versículo 20, ele continua dizendo, olha que grande bênção é a gente poder viver para a glória de Deus. Ele diz, os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes. Aqui é interessante a escolha de animais, querido, porque chacal e avestruz eram animais que representavam o uivo, a dor, as trevas, né? Não é que eles são das trevas, eles, na cultura daquele tempo, eles representavam a melancolia, a depressão, a dor, a tristeza. Né, quando está tudo vazio, a gente que vê filme de faroeste, né, você chega naquela cidade fantasma, assim, normalmente no filme, na trilha sonora, o que eles colocam ali? O uivo, você só escuta um lobo uivando lá, aí sopra o ventinho e vem rolando aquelas coisinhas, né? Todo filme faroeste é a mesma coisa. Não é assim? Né? Representa a solidão, a tristeza, a nostalgia. E Deus está dizendo, até esses animais que representam essas coisas vão estar me louvando, trazendo glória ao meu nome. Não vão mais produzir tristeza, vão produzir louvor, alegria. Ou seja, se até um animal como o chacal e o avestruz, que esconde a cabeça debaixo da terra, pode produzir glória a Deus, imagina você que acredita e que anda com Deus, que Deus criou a imagem e a semelhança, que te fez para o louvor da glória de Deus. Ele está dizendo, eu vou te abençoar, você vai viver para me trazer glória, para trazer louvor a Deus. Lá em Jeremias 51:37 ele diz, e a Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, olha só, mesmo animal, espanto e assombro, sem que haja quem nela habite. Olha o que Deus vai fazer com o inimigo. A Babilônia, que um dia foi o grande, ela vai se tornar nada, vazia, melancólica. Mas quem anda com Deus vai viver na bênção da glória, porque Deus provê tudo o que você precisa. Ele reafirma isso agora no versículo 20, na segunda parte. Porque porei águas no deserto. Onde mais a gente pode precisar água, querido? É no deserto. Alguém aqui está no deserto, querido? Busque Deus. Deus vai trazer o refrigério. É isso que ele está dizendo. Ele vai trazer o refrigério. Os rios no ermo. O que é o ermo? É um lugar que não tem nada, mas vai ter rio lá, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. É Deus quem cuida de você, querido. Ele não desiste de você. Ele vai trazer a redenção, a libertação, mas ele também vai trazer a provisão para te sustentar depois da libertação. Porque às vezes é assim, você sai da cadeia, você sai da prisão e aí você cai no meio do deserto. Se alguém aqui já foi preso, já de vez em quando aparecem alguns irmãos que já estiveram presos, é uma vida muito difícil depois de ter sido fichado. Você tem, é difícil, muitas companhias não querem dar trabalho, você não consegue muitas oportunidades, não é qualquer lugar que você pode se associar, você não pode fazer parte de muitos clubes, você vive uma vida com bastante escassez, mas se você confiar em Deus, Deus promete prover o que você precisa. Se você precisa de uma família, Ele te leva para uma família, por isso que muitas vezes Deus traz essas pessoas para dentro do corpo de Cristo, porque às vezes nem a família mais os recebe. Mas Deus tem uma família nova para essas pessoas. Deus tem sempre algo novo, algo que o homem não pode fazer, mas Deus pode fazer. É isso que ele está dizendo. Lá em João 4, versículo 13 e 14, Jesus disse, olha só, ele diz, Jesus respondeu e disse-lhe,
qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Você está vendo? Não é no homem, é em Deus. Aquela mulher que estava lá à beira do poço, ele estava ensinando aquela mulher que vinha buscar água, ele está dizendo, olha, essa água mata a sede da gente temporariamente, mas daqui a pouco a gente sente sede. Ou seja, o homem pode até suprir a sua necessidade temporariamente. Graças a Deus pelos psicólogos, pelas pessoas que cuidam das pessoas, pelos médicos que provêm saúde mental para a gente, mas eles só podem prover temporariamente. Eu não estou desvalorizando o que eles fazem. Eles são importantes, por isso Deus os fez e os criou. Mas eles só podem prover temporariamente. É por isso que, quando uma pessoa está numa situação ruim, a gente também tem que levar ela até Jesus, porque Ele pode prover o que o homem não pode fazer, aquilo que é novo. O homem só pode dar aquilo que já existe. Agora, Deus pode preparar algo totalmente novo na sua vida. É isso que Ele está chamando. Essa é a lição que Ele tem para a gente. E aí Ele conclui agora no versículo 21, dizendo das bênçãos que Deus produz na nossa vida, são bênçãos para produzir louvor para Ele. E aí agora vai derrubar o que muito pregador anda pregando aí, né? Principalmente os coaches, né? Que pregam um evangelho centrado no homem e não na Bíblia. Né? Infelizmente não é só coach não, tem muito pastor de muita igreja, que pelo menos na placa é uma igreja boa, mas continua ensinando o que esses homens andam ensinando também, estão cedendo e vendendo o evangelho e centralizando o evangelho no homem. Mas aqui, olha, ele vai dizer, olha, eu vou te abençoar, eu quero te abençoar, mas a bênção que eu estou te dando, te abençoa, mas não é para você, é para o meu louvor. Porque o centro não é você, o centro é Deus. Olha só, ele diz, a esse povo que formei para mim. Quem é o centro aqui? É você ou é Deus? Deus fez você para quem? Para Ele. O centro não é você. O centro é Ele. É Ele. Você foi criado para Ele. O centro é Deus, você existe para Deus. É assim que nós devemos entender. Se eu hoje vivo, se eu sou abençoado, é para que através da minha vida Deus seja glorificado, Deus seja louvado. Isaías 43, 7, nesse mesmo capítulo, se você voltar no versículo 7, que eu já preguei, lá ele diz, a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Deus é o centro e não o homem. Por isso que quando as pessoas perguntam a respeito da nossa igreja, eles perguntam que tipo de igreja é. Eu digo para essas pessoas, o que elas estão perguntando normalmente é que denominação nós somos, mas eu nunca respondo para eles que nós somos batistas, porque isso pouco me importa. O que eu respondo para eles, nós somos uma igreja bíblico-cêntrica. Ou seja, uma igreja centrada na Bíblia. E o centro da Bíblia é Deus, não o homem. Eu prego para os homens, para a glória de Deus. Eu oro para que Deus abençoe você, para que Deus receba a glória e o louvor. A gente prega o Evangelho para que o reino de Deus seja engrandecido. O centro é Deus, é isso. E olha só, ele termina, a última frase do versículo 21. O meu louvor. Louvor é de quem? Quem estava falando? Deus. Então, ele está dizendo, o meu louvor relatarão. Ou seja, o que tem que sair da nossa boca como criação? Louvor a Deus. Deus está fazendo tudo isso, livrando, libertando, abençoando, abrindo rio onde não tem rio, trazendo água onde não tem água, abrindo mar onde o mar estava. Ele vem fazendo todas essas coisas através da história da humanidade. Ele vem abençoando as pessoas para que todas estas coisas saiam da nossa boca como o quê? Louvor a Deus. Porque, querido, você foi criado para o louvor da glória de Deus. Você existe para o louvor da glória de Deus. É para isso que você existe. E a minha pergunta para você hoje é, você vive para o louvor da glória de Deus?
A sua vida é vivida para glorificar a você mesmo, a sua casa, o nome da sua família, a vida dos seus filhos ou o nome de Deus? É para glorificar a sua empresa, a sua carreira ou o nome de Deus? É para glorificar a sua conta bancária, as suas propriedades ou para a glória de Deus? Então hoje nós tivemos algumas lições aqui. Primeiro, você ouve a voz de Deus a respeito das suas demonstrações de misericórdia e julgamento? Você ouve o que Deus já fez? Você crê em Deus quando Ele promete que Ele é capaz de fazer algo novo na sua vida? Você entende, querido, que Ele pode te surpreender, pode ir além das suas expectativas e fazer algo que você jamais esperou que Ele fizesse? E você vive para o louvor dele?